Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Claudio Fonseca, eu sou piloto real. Hoje nós vamos falar sobre o procedimento de decolagem na nossa sequência sobre os procedimentos normais do Boeing 737 NG. Vou colocar agora na tela para vocês já estão vendo o nosso Takeoff Procedure em inglês, então procedimento de decolagem. Lembrando que vocês podem fazer o download desse documento através do link na descrição do vídeo. Infelizmente eu não posso fazer o vídeo da mesma forma que eu faço normalmente, ou seja, eu não posso passar com vocês step by step, principalmente a partir do momento em que eu iniciar a aplicação de potência para a decolagem, porque no Flight Simulator 2020, ao utilizar o botão de pausar, a posição da aeronave é travada, mas todo o resto continua se movimentando. Então, se eu pausar durante a aceleração, quando eu soltar, a aeronave vai estar na mesma posição, mas com uma velocidade muito maior, com o motor já na posição que deveria estar e tudo mais. Então eu vou começar o procedimento como eu sempre começo com vocês. Quando chegar na porta e quando autorizado a decolagem, aí eu vou ler todo o procedimento até o final e depois eu mostro o procedimento para vocês. Bom, então falando do procedimento para decolagem, eu digo que a gente inicia esse procedimento ainda antes de entrar na pista em uso para decolagem. É por isso que vocês iniciaram o vídeo vendo a aeronave ali no ponto de espera. Primeira coisa que ambos os pilotos têm que checar é que o ambiente da pista, tá, ele está livre de qualquer ameaça, tá? Então, antes de entrar na pista, tem que verificar que a pista e o ponto de entrada estão corretos e vai utilizar todos os meios disponíveis para verificar se a posição está correta, tá? Também é dito que você não deve cruzar nenhuma luz vermelha, mesmo quando autorizado a fazê-lo, tá? A não ser, mesmo quando autorizado a alinhar na pista, a não ser que venha uma instrução explícita do controlador de tráfego aéreo para ignorar essas luzes, caso ele não consiga desligá-las, tá? Existem alguns aeroportos no mundo que o ponto de espera é identificado por algumas luzes vermelhas e você não deve passar por essas luzes vermelhas, mesmo que a torre tenha até autorizado a alinhar e manter ou alinhar e decolar. Sempre confirme com a torre antes de cruzar essas luzes vermelhas, a não ser que a torre diga explicitamente para ignorar essas luzes vermelhas. Se não, você não ignora elas, você busca confirmação com a torre. Quando a gente está dentro então da nossa aeronave, e eu vou agora dentro da aeronave aqui com vocês, vocês podem ver que tem aqui a informação que nós estamos na taxiway Papá, no ponto de espera da pista 10, tá? Desse outro lado aqui também tem a informação de Papá e possivelmente nós temos a mesma informação aqui, ó, desse outro lado, que eu não consegui mostrar para vocês na câmera interna porque estava justamente atrás do para-brisa ali, mas notem que nós estamos na Papá, no ponto de espera da pista 10. Então realmente essa pista aqui que está na nossa frente é a pista 10. É isso que a gente tem que confirmar antes de entrar na pista, verificando que nós estamos na pista correta, que nós estamos entrando pela posição que estava marcada. Obviamente também, conforme a gente ingressa na pista, a gente vai ver ali na frente a marcação de pista 10. Vocês estão vendo aqui nesse momento aqui, ó, pista 10. Então os pilotos têm que identificar essa posição antes de entrarem na pista em uso, certo? E aí, quando for autorizado a entrar na pista em uso, independente de seja uma autorização para alinhar e manter ou uma autorização para alinhar e decolar, o piloto que está monitorando vai ligar as luzes turn off, vai passar a luz de posição para strobo e steady, ou seja, vai ligar a luz de navegação e também a luz estroboscópica nesse caso, vai notificar a tripulação, prepare para decolagem, e vai colocar o seletor do transponder na posição TRA, verificando que a informação TFC é mostrado lá no nosso Navigation Display, tá? Obviamente, se a aeronave está taxiando ou vai iniciar o táxi, os procedimentos de táxi também se aplicam. O que eu quero dizer com isso?
que se você está no ponto de espera e vai alinhar e manter ou vai alinhar e decolar, primeira coisa que você precisa fazer é confirmar com o seu colega se está autorizado para continuar o táxi via Papá, alinhar e decolar ou alinhar e manter a pista no 0. Confirmado, o outro piloto que está monitorando vai aqui ligar então a nossa luz de táxi, você vai soltar o freio de estacionamento e vai iniciar o seu táxi em direção à pista. Enquanto você inicia seu táxi em direção à pista, então o piloto que está monitorando liga Runway Turn Off e passa a nossa luz estroboscópica para, luz de navegação para a função estrobo e steady. Também vem no nosso aqui e informa através do PA tripulação preparar para a decolagem, volta para a posição de conversar com o controle no rádio 1 e passa o transponder para a posição TARA, verificando obviamente ali que a informação TFC aparece então no seu Navigation Display. Vamos considerar que a gente está autorizado para alinhar e manter a pista no 0. Então nós vamos alinhar aqui com a pista no 0. Inicialmente vou mostrar aqui o alinhamento para vocês. E aqui pode acontecer duas situações. Pode acontecer a situação de você já estar autorizado para a decolagem, ou então a condição de alinhar e manter. Se você já está autorizado para a decolagem, você vai fazer os itens que já estão na sequência lá, que eu vou mostrar para vocês já já. Caso você não está autorizado para a decolagem, você para na pista e, novamente, como você parou o seu táxi, tá? Você vai aplicar o Parking Brake, verificar que a luz está acesa, informar Parking Brake Set, o outro piloto confirma que o Parking Brake está set e, como em qualquer táxi que você para, você desliga a luz de táxi. Notem que nesse caso você não desliga as runways turn off para indicar para as outras aeronaves que você está na pista. Você também não desliga a sua luz de posição na função, até vou colocar mais próximo aqui para vocês verem, ó, foi essa luz aqui que eu liguei, ó, a luz de position, que ela estava apenas em steady, a gente passou para strobo steady e a gente mantém ela assim. Novamente, se você for parar sobre a pista, caso você não pare sobre a pista, você vai ter mantido a sua luz de táxi ligada e, obviamente, não vai ter aplicado, então, o freio de estacionamento. Feito essa parte até então, agora eu vou passar com vocês todo o procedimento de decolagem, tá? Que é a parte quando autorizado para a decolagem. Então, novamente, se você for autorizado a entrar na pista e já autorizado a decolagem, você faz os procedimentos daqui de cima e já emenda nos procedimentos de baixo. No nosso caso, a gente vai continuar com o procedimento de táxi no início, ou seja, vai ligar a luz de táxi, vai soltar o parking brake e aí continua ligando as luzes de pouso, então, o piloto que está monitorando. E aí, o piloto que está voando vai anunciar take-off, tá? Ou seja, esse anúncio de take-off aqui vai dizer para o outro piloto: estou iniciando a decolagem e também vou apertar o botão de toga, o botão de take-off, ou seja, vou utilizar o modo take-off do botão de toga, que é o botão de take-off e go around. Quando ele anuncia take-off, ele coloca as manetes de potência em 40% de N1, aguarda os motores estabilizarem, ou seja, aguarda os dois motores chegarem por volta de 40% de N1. É muito rapidamente que isso acontece, mas vocês têm que fazer nesses dois passos, tá? Então aguarda o motor estabilizar ali por volta de 40% de N1, aperta o botão de toga e solicita Set Takeoff Thrust. Na verdade, essa indicação de Set Takeoff Thrust com autothrottle armado é apenas para que o piloto que está monitorando, ele realmente monitore se a potência necessária de decolagem está ajustada, tá? Agora começa a decolagem e o piloto que está monitorando monitora os instrumentos do motor e anuncia qualquer indicação anormal. Normalmente isso não acontece. Como o piloto que está voando solicitou Set Takeoff Thrust, o piloto que está monitorando vai ajustar a potência até atingir 80 nós. Então, até atingir 80 nós, no máximo, você tem que estar com a sua potência de decolagem, tá? Normalmente, automaticamente, pelo autothrottle através do botão toga. Mas a Boeing disse que durante condições de ventos de proa forte, se
a sua manete de potência não avançar para a potência de decolagem planejada, você tem que manualmente avançar essas manetes antes que elas atinjam 80 nós, tá? Às vezes, se o vento é muito forte de proa, a velocidade que o autothrottle está aplicando potência não é suficiente, então o piloto que está monitorando nesse momento ajuda a empurrar as manetes de potência até a posição então de decolagem. As manetes de potência chegando na posição e os motores estando na posição de decolagem, por volta da potência que você está esperando de decolagem, você anuncia, ou melhor, o Pilot Monitoring anuncia Thrust Set. Que potência é essa? Apenas para mostrar para vocês, porque as coisas vão acontecer rapidamente hoje, é essa potência que nós temos aqui, ó, 87.0 no caso de hoje, a indicação verde. Essa potência obviamente vem aqui do FMC, você pode ver 87.0, que veio da nossa indicação de N1, quando nós selecionamos 22K, com uma temperatura assumida de 52, deu uma potência de 87.0. Então aqui você ajustou, na página de takeoff ela é novamente mostrada, e obviamente nos instrumentos do motor ela é mostrada novamente. Aí, depois que o Pilot Monitoring então anuncia Thrust Set, caso seja algo que não seria o caso de hoje, porque nós estamos simulando uma decolagem do comandante, mas se o copiloto é o piloto que está voando, então ele tira as mãos da manete de potência e o comandante então assume essas manetes de potência, tá? A partir então desse momento, os dois pilotos vão monitorar a velocidade, tá? E o piloto que está voando vai manter uma leve pressão no manche para frente. É uma leve pressão no manche. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou utilizar aqui essa câmera e vou colocar aqui o nosso manche, ó. Uma leve pressão para frente, o seu manche tem que ficar assim, ó. Notem um pouquinho para frente. Não é lá na frente, tá? E também não é na posição neutra, tá? É uma leve pressão para frente, tá? Apenas um pouquinho de pressão para frente. Vou esconder aqui o manche para ele não nos atrapalhar no nosso procedimento de decolagem. Aí quando chegar em 80 nós de velocidade indicada, o piloto que está monitorando informa 80 knots. Vocês vão notar hoje que o PMDG simula um copiloto informando para nós 80 knots, tá? Ele não simula um copiloto informando Thrust Set, então eu vou informar Thrust Set como se fosse esse copiloto sendo o piloto que está monitorando, mas nós temos hoje um piloto monitorando da PMDG que vai nos informar 80 knots. Quando ele informa 80 knots, nesse momento o piloto que está voando, verifica também que tem 80 nós lá no seu velocímetro e se for 80 nós, anuncia checked. Logo na sequência, algo que também o nosso piloto monitoring aí da PMDG não vai fazer, verificar que o modo throttle hold ele engaja, tá? Logo acima de 80 nós, tá? Que é a função em que o autothrottle não vai mexer mais na manete de potência. Raramente isso não acontece, na vida real, na prática eu nunca vi não acontecer, mas caso não aconteça, tá? Existe por padrões de alguma empresa que o piloto que está monitorando avise throttle hold failed, tá? Throttle hold fail, dizendo para o piloto, ó, o autothrottle que devia estar parado, que não devia mais mexer na manete de potência, talvez ele vai mexer. Para que não mexa mais, tá? Então, se o piloto que está voando, se o comandante, então, nesse caso, escutar throttle hold fail, tá? Ele vai apertar no botão de auto throttle disconnect switch para tirar o auto throttle, tá? E ele, como piloto monitoring ou o piloto que está monitorando, informa nesse caso auto throttle blank. Isso não acontece, tá? Por isso que eu coloquei em amarelo, eu digo que não acontece em condições normais, vocês não precisam se preocupar aqui com essa indicação, tá? Nós vamos ter a indicação então de throttle hold, então vai ser 80 knots, checked, e o piloto que está monitorando verifica que throttle hold aparece lá no FMA. Depois, na V1, tá? O piloto que está monitorando vai anunciar V1,
tá? E o outro piloto, o piloto que está voando, verifica essa VIL-ON e, independente de quem esteja voando, o comandante então tira as mãos da manete de potência, tá? Então é nesse momento que as mãos da manete de potência saem, para que os pilotos não abortem uma decolagem a partir da V1. Depois, na VR, na velocidade de rotação, tá? Vai acontecer duas coisas simultâneas. O Pilot Monitoring vai informar Rotate, mas o Pilot Fly nesse mesmo tempo vai rodar em direção a pitch 15, tá? Não é aguardar o callout de Rotate do Pilot Monitoring para iniciar a rotação, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Esse callout de Rotate aqui é um lembrete para o piloto, caso ele não tenha iniciado a rotação até aquele momento que ele então inicie. Ao sair do chão, tá, o piloto que está voando vai seguir os comandos do Flight Director. É somente quando a aeronave decolar, tá? Então você inicialmente vai colocando o nariz em cima. Quando a aeronave sai do chão, você segue os comandos do Flight Director e vai estabelecer uma razão de subida positiva, tá? O piloto que está monitorando vai monitorar essa informação de subida positiva, vai verificar uma razão de subida no altímetro, ou seja, vai verificar que o altímetro passa a indicar altitudes maiores e vai informar positive rate. Hoje a aeronave da PMDG novamente vai fazer esse callout aqui para nós. Ao informar positive rate, o piloto que está voando solicita gear up e o piloto que está monitorando coloca então o nosso trem de pouso em cima, tá? A próxima sequência se o LNAV estiver armado para a decolagem, verifica que esse modo ele engaja automaticamente a 50 pés. Isso vai acontecer hoje, tá? Então o pilot que está monitorando, o Pilot Monitoring vai colocar o trem de pouso em cima e vai informar LNAV, porque o LNAV vai capturar, tá? Ele vai informar LNAV e o pilot que está voando, o piloto que está voando, o Pilot Fly, então vai informar checked, verificando que ele checou também que o LNAV está engajado. Aqui a Boeing diz para engajar o piloto automático a qualquer momento quando acima da altitude mínima de engajamento do piloto automático, que no 737 é 400 pés. Então depois de colocar o trem de pouso em cima e verificar que o módulo de navegação lateral está engajado, tá? Ao invés de ligar o piloto automático, a gente vai aguardar os 400 pés para ligar o piloto automático, mas a 400 pés também acontece as seguintes ações. O piloto que está voando verifica, seleciona ou pede por um modo de pitch. Hoje nós vamos verificar, tá? Esse modo de pitch que vai ser o VNAV. Caso tenha que engajar algum modo, o piloto que está monitorando então faz a seleção, ou então vai verificar esse modo de pitch e vai informar para o piloto que está voando, no caso vai informar VNAV Speed. Tá? E aí o piloto que está voando sabe que esse modo foi engajado, e aí nesse momento, depois do VNAV, é que normalmente acontece no 737 o engajamento do piloto automático que está aqui em cima. Por que ele foi colocado nessa posição? Porque você pode ter diferentes altitudes e alturas mínimas para engajamento do piloto automático, mas normalmente no 737 é a 400 pés, tá? Então é por isso, para manter o padrão da Boeing, a Boeing informa que logo após a decolagem você deve engajar o piloto automático se ele está disponível quando acima da altitude mínima. No caso do 737, essa altitude mínima ela acontece a 400 pés, então é comum que você faça os itens do 400 pés e depois então engaje o seu piloto automático. Depois hoje nós vamos passar para a situação que vai vir na sequência de altura de redução de potência, que no nosso caso é 800 pés. A 800 pés, ambos os pilotos verificam que a potência de subida está ajustada. Vou mostrar aqui para vocês a 800 pés. Aqui no nosso indicador de potência no N1, que agora está em RTO, em Reduced Takeoff 87.0, ele vai passar para Climb e vai trocar a referência e a potência reduz para Climb. Que potência é essa? A potência que nós vamos ter hoje é Climb 2 de 84.0. Então nós precisamos ver hoje
a potência saindo de 87.0, vindo para 84.0, mas o mais importante é que esse R-TO, ele se transforme em CLB2, em Climb 2, tá? Apenas mostrando algumas coisas para vocês que vão acontecer realmente rápido na nossa decolagem hoje. A 800 pés também, nós temos a nossa altitude de aceleração. E aí a gente vai verificar a aceleração da aeronave para a velocidade desejada. Caso a aeronave não acelere para a velocidade desejada, você precisa fazer essa aceleração com o modo de navegação vertical que convier no momento. A aeronave começa a aceleração, então você tem que iniciar o recolhimento dos flaps de acordo com a tabela de recolhimento do flap, tá? Essa tabela de recolhimento do flap, eu trago ela aqui embaixo para vocês, tá? Apenas lembrando, hoje nós vamos decolar com flap 5, então decolando com flap 5, a parte da tabela que a gente segue é essa. Quando a gente tiver no mínimo V2 mais 15 e a aeronave começar a acelerar, ou seja, a indicação da velocidade nossa, a velocidade, eu vou mostrar novamente para vocês aqui, ó. Aqui está selecionada a nossa V2 de 132, então com V2 mais 15, 147. Acima de 147 e com essa indicação aqui, acima de 147 de velocidade indicada e com essa velocidade indicada acima da indicação do flap 1, nós podemos então recolher o... Perdi o meu mouse aqui. Aqui nós podemos recolher então o flap para a posição 1. E quando ali no velocímetro a velocidade passada a indicação 1 e a velocidade comandada estiver na posição up ou acima, a gente recolhe o flap para up. Beleza? Fazendo esse recolhimento até na verdade no 737 ele é um pouquinho mais complicado, porque o piloto que está voando solicita o flap, por exemplo, hoje solicita flap 1, o piloto que está monitorando informa speed check, ou seja, ele verificou que a velocidade está acima de V2 mais 15 e que a velocidade comandada, tá? A command speed está acima da velocidade de flap 1, e ele informa speed check flaps 1. E depois, quando o flap 1 chegar aqui e você tiver flap 1 e essa indicação verde, ele fala flaps 1, tá? Porque no 737 não existe nenhuma outra indicação de flap a não ser essa. Não existe nada eletrônico que vai causar um alarme caso você coloque o flap, tá? A alavanca do flap na posição 1 e o flap não recolha para a posição 1. Então o piloto que está monitorando, quando ele seleciona flap 1, ele tem que ficar monitorando também, enquanto está monitorando o resto do voo, ele tem que ficar monitorando aqui que os dois ponteiros do flap vão vir aqui para 1 e aí informar flaps 1 set. Da mesma forma, ele vai acontecer para recolher o flap para up. O piloto que está voando vai solicitar flaps up. O piloto que está monitorando vai verificar que estamos numa velocidade acima da indicação 1 e que a velocidade comandada está acima da indicação up e vai informar speed check, flaps up, e seleciona o flaps up. Quando o flap chegar em up, novamente, olhando aqui no instrumento do flap, ele vai informar flap up e no lights, porque essa luz do leading edge extended vai apagar. Então ele informa flap up, no lights, e aí a gente segue com o nosso procedimento, que é após o recolhimento do flap, quando o piloto que está monitorando informar flaps up, no light, o piloto que está voando solicita o after takeoff checklist. Para o after takeoff checklist, o piloto que está monitorando verifica que as PECs estão em alto, verifica que a isolation valve está na posição alto, verifica que as engine bleeds estão ligadas, verifica que o APU está desligado, verifica que os engine start switches, ou melhor, seleciona os engine start switches para off caso não tenha chuva forte. Caso tenha chuva forte ou caso o engine anti-ice está sendo utilizado, mantenha o engine start switches em contínuos.
seleciona o trem de pouso para a posição off e também verifica que novamente que os flaps estão em cima e a luz está apagada. Por último, coloca o seletor do auto brake na posição off e aí sim lê o after takeoff checklist, tá? Então, quando o comandante, nesse caso hoje com o Pilot Flying, pedir after takeoff checklist, o copiloto como Pilot Monitoring faz todas essas ações de PEX, Isolation, Engine Bleed, APU, Engine Start Switch, trem de pouso, flap, auto brake e aí vai ler o after takeoff checklist, tá? Como eu disse para vocês, são várias ações, elas acontecem rápido, mas eu não consigo pausá-las como eu conseguia pausar no 777 da PMDG para o Prepare 3D, tá? Então agora nós somos autorizados a decolagem, está autorizada a decolagem, então aqui a luz de táxi ela volta a ser ligado, o freio de estacionamento ele é solto e as luzes então de pouso são todas ligadas. Aí o piloto que está voando então informa takeoff, coloca as manetes de potência até 40%, aguarda estabilizar e aperta no botão de toga. O piloto que está monitorando informa e solicita set takeoff thrust. O piloto que está monitorando informa N1 toga, thrust set. Aí agora nós vamos ter o PMDG informando para nós 80 knots. 80 knots. Checked. Verifica que throttle hold aparece. V1. Tira a mão da manete e rotate e já começa a colocar o nariz em cima. Agora segue Fly Director. Positive rate of climb. Positive rate gear up e informa LNAV. E nós temos o modo de navegação lateral acoplado. 400 pés VNAV Speed. E nós podemos colocar o piloto automático. Agora com 800 pés. Reduced Climb, que é o nosso Climb 2. Através da indicação N1 Command. A velocidade já acelerou para 230 nós. E a velocidade está acima de V2 mais 15. Então Flaps 1. O piloto que está monitorando informa Speed Check. E seleciona então Flaps 1. Verifica que o flap vai chegar na posição 1 e fala Flaps 1 set. E aí o piloto que está voando Flaps up. O outro piloto informa Speed check, Flaps up. E seleciona o nosso Flaps para up. Verifica agora que a indicação do flap vai chegar em up. Que as duas luzes vão se apagar. E informa Flaps up no light. E aí o comandante que está voando, nesse caso o Pilot Fly, informa After Takeoff Checklist. Para o After Takeoff Checklist, o piloto que está monitorando verifica PEX, verifica a Isolation Valve e verifica Engine Bleeds. Verifica a APU desligado, passa o Engine Start Switch, nesse caso hoje sem turbulência, sem chuva forte e sem anti-ice para a posição off. Vai para o meio do painel aqui. Opa. Vai para o meio do painel aqui e coloca o nosso trem de pouso na posição off. Verifica que o flap está realmente em cima e sem nenhuma luz. Auto brake para a posição off e vai através aqui do seu do checklist no seu manche, lê o After Takeoff Checklist, informando Engine Bleeds on, PEX Auto, Landing Gear Up and Off, Flap Up No Light. After Takeoff Checklist Complete. Esse é o caso então do procedimento de decolagem no nosso 737NG. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.